Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que nós teremos mais esse encontro, mais essa aula, ó Pai, em que nós estamos, ó Pai, buscando ter um conhecimento, um entendimento maior, um fundamental mais voltado para a música, a adoração, a regência. Sabemos, ó Senhor Deus e Pai, que o Senhor quer que nós cantemos de coração, mas nós queremos também melhorar, ó Pai, nossa técnica, e te pedimos ao Senhor, então, orientação, para que nós busquemos ao Senhor sempre fazer o melhor, sempre cantar melhor, nos desenvolvermos, nos aplicarmos ao Senhor Deus e Pai, nesse ministério, que é um ministério tão importante para o teu reino. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Boa noite. Eu vou hoje falar com vocês, tá? Hoje sim é o nosso sexto encontro, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns elementos que são importantes que a gente conheça, tá? Então, assim, percepção musical, que a gente ainda não falou a respeito, acho que é importante a gente falar sobre percepção, é importante a gente começar a falar um pouquinho sobre harmonia, porque dentro daquilo que a gente vai trabalhar na música, principalmente quando a gente está cantando em grupo, envolve harmonia. Tá? Envolve cantar harmonizadamente, tá bom? Fora isso, nós ainda vamos aprender hoje, vamos ter um pouquinho de gestual, vamos falar um pouquinho sobre gestual, tá? E esse gestual, ele envolve o mais básico dos básicos, tá? Em termos de gestual. E aí, nós vamos ter condições para que a gente possa começar a deslanchar. E aí, nos próximos 2 encontros que nós faremos, a gente vai trabalhar só prática, e nós vamos pegar também um cântico, onde a gente vai buscar fazer um trabalho mais, assim, junto com todos. Eu tenho sentido, assim, um pouco de dificuldade, eu acho que, assim, a gente vai ter realmente um pouco mesmo de dificuldade para fazer isso por conta, como a gente já tem conversado antes, né, os delays e as taxas de bits de cada um de vocês pode trazer, assim, um atraso na hora da gente fazer, tá? Mas aí eu vou conversar com o Guilherme, né, com o Davi e com quem mais que tenha condição para a gente tentar fazer uma gravação não simultânea, mas a gente usar um método que é como se fosse um metrônomo. Você vai fazer o clique, tá? E a gente vai aprender a usar esse clique, e aí, com essas vozes gravadas, a gente vai fazer um multitrack, tá? Várias trilhas, e vai gravar junto, tá? Então, assim, esse daí é o nosso produto final, é aquilo que a gente vai fazer no final. Mas hoje, então, a gente vai tratar um pouquinho de melodia, de uma maneira bem assim, suave. Eu não vou entrar em harmonia no sentido da gente entender o que é tônica dominante, subdominante. Eu acho que são termos para quem vai entrar mais a fundo no estudo da teoria musical. Para nós, o que vai interessar? Tonalidade. É isso, tá? É a gente trabalhar tonalidade e harmonia. Tonalidade é importante, harmonia também super importante, e são conceitos que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila, tá? Não necessita ter um conhecimento musical aprofundado, e a gente vai conseguir trabalhar com isso e trazer para vocês esses conteúdos. Tendo alguma dúvida, tendo alguma necessidade, me interrompam, como a gente sempre faz, tá? Então, vamos lá, vamos começar fazendo o nosso aquecimento. Primeiro, nós vamos fazer o aquecimento, né, do nosso corpo, importantíssimo, tá? Façam esse aquecimento. Busquem, né, relaxar tudo aquilo que a gente teve em termos de tensão, tá? Vamos tirar essa tensão toda, tá? Pescoço, ombros, apalpem bem os ombros, tá? Movimente a cabeça para frente, para trás. Procura distensionar, tá? Vamos distensionar. Tá? Agora você vai apertar
o seu braço, tá? Com a mão oposta, e a mesma coisa agora com o outro, tá? Procura relaxar. Isso aqui nós estamos distensionando, tá? Então, sentando de uma maneira mais ereta na cadeira, tá? Então, fique ereto, mais relaxado. Respira fundo. Segura 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e solta. Respira fundo mais uma vez. Vamos aquecer e lubrificar, né, as vias aéreas nossas, tá? Tenha sempre a sua garrafinha de água, seu copo de água aí ao lado. Respira fundo, segura. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e solta. Isso. Tá? Isso aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora um aquecimento vocal, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu acho que esse aquecimento vai dar para a gente mostrar aqui. Pegaram? Estão lá. Esse aquecimento ele tem cerca de 10 minutos, ok? Então, vamos fazê-lo. Vamos começar fazendo um brrr, tá? Só que com som, ok? Um momentinho, peraí, gente, que eu estava aqui com a velocidade acelerada. Eu vou baixar a velocidade para 1, tá? Agora sim, agora vai dar certo. Isso. Respira fundo, relaxa. Vamos fazer exercício agora que vai utilizar, tá? Essa sílaba vi. Você vai usar, para isso, vai usar a língua e os dentes. Tá? Vamos lá. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Eu já falei.
Segura. Pessoal, quando está passando o som, só para ter um feedback de vocês, vocês estão ouvindo eu dando os comandos, as instruções? Só de sim, assim, positivo? Tá jóia, então, beleza. Vamos dar continuidade, então. Mas, tá? Respira. Alguém com dor de cabeça? Tudo tranquilo, sem problema, tá? Então tá. Então vamos para o próximo. Esses warm-ups são muito bons, tá? Para a gente conseguir, não só durante o nosso treino aqui, mas durante o dia, para você usar, para justamente você poupar a sua voz, tá? Vamos para o próximo. Fácil. Larga bem, tá? Isso.
Respira fundo. Relaxa. Respira fundo mais uma vez. Relaxa. Isso. Vamos fazer mais um. No, 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 no. Para você colocar a voz lá em cima. A voz inteira, tá? Bem aberta. A boca bem aberta. Uma vez. Vai fazendo exercício, mostrando pra trás. Sobe. Ó, vai subindo. Boa! Fechou, fechou. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora para descansar a voz, nós vamos fazer um relaxamento para baixar, tá, a voz. Vamos lá. Isso. Todos relaxados? Tranquilo? Respira fundo, tá? É importante que quando a gente faz o treinamento, esse que eu fiz agora, esse do Lua, ele é o seguinte, normalmente quando você trabalha um aquecimento para grupo vocal, a primeira coisa que você faz é aquecer a voz. Então você vai aquecer, você vai botar ela lá em cima. É aquele exercício do no, 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 no. Você está preparando o teu corpo, a voz, para que você possa alcançar as notas mais agudas. Cantamos, fizemos um ensaio, trabalhamos isso. É importantíssimo que se faça o desaquecimento.
E o desaquecimento ele é feito dessa maneira. Você vai fazer é como se você tivesse realmente tendo feito uma atividade física pesada e aí você precisa fazer o relaxamento, tá? Normalmente, eu me lembro nos meus ensaios, quando eu fazia com um grupo da faculdade de música, a gente inclusive bocejava. É bom bocejar, tá? Então, quando você está cantando, você pode desse jeito, tá? E o pessoal boceja com gosto, tá? Então, quando a gente for trabalhar, quando vocês estiverem com seus grupos vocais, nunca se esqueçam de fazer o desaquecimento, importantíssimo aquecimento, e fazer também o desaquecimento, ok? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a questão do aquecimento? Aquecimentos a gente sempre vai fazer, eu sempre vou procurar trazer algumas coisas diferentes para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu descompartilhar apresentando outra coisa. Vou apresentar aqui agora a janela. Bom, vamos lá. Apresentação. Pronto. Vocês estão vendo? Sim, sim. Joia, joia, joia. Então, tá bom. Então, assim, como eu falei para vocês hoje, a gente, no nosso curso de regência e condução de hinos, a gente vai trabalhar, tá? Intervalos musicais, harmonia e acordes e o gestual básico de regência, ok? Então, o que a gente fez agora no momento? Acabamos de fazer o aquecimento, né? Então, esse aquecimento foi justamente para vocês já irem aprendendo que dentro da música sempre vai ter o quê? Melodia. Sempre você vai trabalhar melodia. E a melodia, ela é o quê? Uma sucessão de sons graves, agudos ao longo do tempo, tá? Então, é como a gente fez aqui nessa tela que vocês estão vendo, tá? Esse vi, 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 tá? Então, você tem uma melodia que ela está acontecendo, uma escala que sobe e uma escala que desce, ok? Então, e dentro disso, a gente trabalha também, tá? O que é normalmente, tá? Dentro da melodia, o que a gente chama de intervalos, tá? E o que são esses intervalos? Os intervalos, eles são importantes para que a gente possa reconhecer, tá? A posição de uma nota musical em relação à outra, tá? Então, dentro desse teclado, quem conhece o teclado já sabe onde é que está a nota dó, onde está a nota ré e assim por diante. Como a gente está fazendo um trabalho com vocês do zero, tá? Então, eu coloquei aqui onde se posicionam as notas musicais dentro de um piano, tá? Então, sempre você vai ter isso. Onde tiverem duas teclas pretas, a nota mais à esquerda, tá? Que tem um intervalo de 3 teclinhas brancas, sempre vai ser o dó. Sempre. Isso é sempre, tá? Então, você tem o dó, o ré, que é essa nota que fica ali, essa tecla branca que fica entre essas duas teclas pretas, o mi, o fá, sol, lá, si, e repete-se, né, a de infinito, ou quando terminar aí a tecla, tá? Então, você tem aí a sequência da escala que a gente chama de diatônica. Por que é diatônica? Porque a gente não está pensando nas teclas pretas. Vocês viram que eu não coloquei aí os intervalos das teclas pretas. Por quê? Porque as teclas pretas, elas estão distantes uma das outras em relação às teclas brancas de meio tom. Não se preocupem com isso, a gente vai falar sobre isso depois, mais tarde, tá? Então, o que vocês precisam saber, assim, em princípio, tá? Por que tem essa numeraçãozinha em cima? Tá vendo que tem a nota dó, né? A tecla dó com a palavra dó e em cima o número 1. Aí você tem o ré e você tem o número 2. O mi com o número 3 em cima. O que significa esses números? Eles não estão aí à toa, não, tá?
elas representam a posição, tá, dessa nota em relação à primeira. Então, usando um exemplo aqui, tá? O Mi, ela é a chamada terça de Dó, tá bom? Por quê? Porque ela está à distância de 3 teclas brancas. Dó, Ré, Mi. Isso a gente já viu na partitura, tá? Mas relembrando aí, tá? O Fá, em relação ao Dó, ela é a quarta, porque você conta, pode contar nos dedos. Dó, Ré, Mi, Fá. Ela é a quarta. Você sempre considera, tá, a primeira nota do intervalo. É diferente do que na matemática, né? Ela está a 4, né? Então ela é chamada de quarta, tá bom? O Fá é a quarta de Dó. Tá legal? E em relação ao Si, por exemplo, o Si vai ser a sétima de Dó. Por quê? Porque ela está 7 teclas brancas da primeira, ok? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, você vai ter a sétima de Dó, que é a nota Si. E qual é a oitava de Dó? É ela mesma, só que mais aguda. Entenderam? Compreenderam? Eu não estou vendo vocês, mas assim, esse daqui é o básico a respeito de intervalo. O intervalo sempre vai ser uma posição relativa de uma nota em relação à outra, tá legal? Então, por exemplo, vamos assim, ó, embaralhar agora a mente de vocês. Qual seria a quarta de Ré? Você vai contar. Pode contar no dedo. Ré, Mi, Fá, Sol. Então, o Sol é a quarta de Ré, tá? Poxa, João, mas o que tem a ver isso daí? O que isso vai me ajudar? Vai ajudar vocês e muito, tá? Quando a gente estiver falando sobre tonalidade, quando a gente estiver falando sobre cantar em harmonia, você vai precisar saber qual que é a terça, qual que é a quinta. Normalmente, o bom é a gente saber qual é a terça e qual é a quinta, tá? Então, numa escala de Dó até Dó, que vocês estão vendo aí, a terça de Dó maior, vai ser o Mi. E qual é a quinta de Dó? É o Sol, ok? Então, a segunda de Fá, nessa posição relativa, vai ser a nota Sol. E qual que é a terça de Mi? É o Sol, tá? Então, Mi, Fá, Sol. É assim, tá? Então, no piano, há teclas brancas e há teclas pretas, tá? O intervalo entre duas teclas brancas sempre vai ser de um tom. E o intervalo entre uma tecla entre duas teclas brancas sem uma tecla preta no meio é de meio tom, que é o quê? Entre o Mi e o Fá, tá? E aí vocês vão entender o que é a escala musical. A escala musical, ela é sempre desse jeito aqui, ó. As notas, elas são posicionadas dessa forma. A distância de Dó para Ré é um tom. Tá vendo que tem uma divisãozinha que eu coloquei? A distância de Ré para Mi é um tom. Por quê? Porque eu tenho uma teclinha preta ali entre elas. A distância de Mi para Fá, eu tenho uma teclinha preta? Não, então ela é de meio tom ou um semitom, tá? A distância de Fá para Sol, eu tenho uma tecla preta lá, é um tom também. A distância de Sol para Lá, um tom. A distância de Lá para Si, um tom também. Mais a distância de Si para Dó, tem tecla preta? Não tem. Então, ela é de meio tom ou um semitom, tá bom? Então, dentro de uma escala, tá? Esse padrão se repete sempre. Se repete sempre, tá? Quando você tem uma escala, que você canta assim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você vai ter essa distância. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Tá? Isso se repete sempre, tá? Em qualquer posição. Vamos supor que eu vou começar aqui, ó. Ao invés de eu começar com o Dó, eu vou começar com o Ré.
Ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré. Tá? Por que eu estou colocando dessa forma? Porque assim, dentro do intervalo, esses padrões eles se repetem. E isso é super importante na hora de você colocar uma tonalidade. É por isso que muitas vezes a gente sente que está cantando uma música em que você pode começar com ela bem grave, tá? Então, vamos pegar aquela música que a gente estava cantando, né? O Creio e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Eu posso subir isso para uma outra nota. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ou eu posso pegar ela mais para baixo. Em Jesus confiar, sua lei observar. Vocês percebem que não houve alteração das distâncias entre as notas? Não teve alteração. O que mudou foi o quê? A tonalidade. Ou seja, eu peguei a escadinha, vamos colocar dessa maneira, tá? Em que a melodia ela é uma escada, como se você coloca notas ao longo do tempo, e eu comecei com uma nota mais aguda, ou eu comecei com uma nota mais grave. Então, é importante que a gente saiba que o padrão é sempre o mesmo para todas as escalas. Você tem, para esse tipo de música, que é o que a gente chama de música com tonalidade, tá? Então, você tem tom, tom, semitom no teclado, tom, 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 semitom, tá? Se você fizer a mesma coisa com Ré, você vai ter esse mesmo padrão. Se fizer com Mi, esse mesmo padrão também. Isso vai se repetir, tá bom? Ô, Jô. Oba! E essa mudança, né, de agudo e grave, e a maioria dos regentes tem dificuldade em puxar num que a igreja possa acompanhar, né? Exatamente, tá? Por isso que é importante você conhecer o seu público. Você precisa conhecer o teu coro, o teu coral, você precisa conhecer a tua congregação. Por exemplo, olha, para vocês terem uma ideia, a congregação que eu frequento, são poucos membros, e membros, assim, já bem antigos, tá? São irmãos, assim, que têm na faixa dos 50 anos, 60 anos, por aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com eles uma maneira de que eles consigam encontrar tons mais confortáveis na hora de cantar. Tá? Então, é importante que o regente ele saiba quem é o seu público. É óbvio que se você tem uma igreja geracional, né, onde você tem pessoas de diversas faixas etárias, o seu trabalho vai ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, dá para a gente trabalhar. E, ao mesmo tempo, você pode trabalhar também em ensaios, né, para que essas pessoas que têm pouca elasticidade possam começar a desenvolver uma elasticidade maior na voz, tá? Justamente para a gente não forçar, tá? Então, assim, importantíssimo que a gente saiba que esses intervalos, eles estão aqui para nos ajudar a cantar de uma maneira mais confortável ou de uma maneira em que a congregação possa cantar mais confortavelmente. Beleza? Dúvidas até então? Tá tranquilo? Vamos partir, então. Agora nós vamos fazer um exercício, e esse exercício aqui é importante. Eu vou voltar para o vídeo do YouTube e nós vamos aprender o que é chamado de intervalo, tá? Então, a gente vai ter agora uma aula de percepção musical, tá? Não precisa cantar, você não precisa falar nada, eu quero apenas que vocês ouçam. Ouçam o intervalo e eu vou fazendo os comentários e vou parar o vídeo e a gente vai conversando a respeito. Tá certo? Combinado? Vamos lá, então. Deixa eu sair aqui da apresentação. Vou lá para o... E não é um teste, tá? Deixa eu parar a apresentação. Vamos lá de novo. E a gente vai agora para essa técnica aqui, que ela é de ouvido. Eu quero que vocês ouçam, tá? São escalas simples. Você vai ter
o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu quero que vocês escutem e entendam cada um desses intervalos. Por quê? Porque a gente vai fazer na sequência e a gente vai fazer para o lado também. Eu me lembro de ter passado esse link para que vocês pudessem utilizar, tá? Que vocês pudessem treinar. Esse vídeo ele é muito importante para você começar a treinar o seu ouvido, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Todo mundo vendo? Eu vou lá. Só prestem atenção, não, só ouçam, tá? Não precisa cantar junto. Bom? Vamos fazer diferente? Vou colocar mais lento. Eu acho que está um pouquinho rápido. Eu quero que vocês escutem nota por nota. Tá bom? Absorveram? Esse daqui é o intervalo normal, que a gente está super acostumado. Esse aqui tem que ser a primeira memorização que vocês precisam fazer. Tá? Presta atenção. Vocês viram o que ele fez? Tá? Você fez uma escala subindo, uma escadinha. Depois ele desceu até o Dó, só que ele fez o seguinte, continuou descendo até mais 3 graus para baixo. Depois subiu e voltou para a nota de descanso, que é o Dó. Tá? Outra. Quem notou alguma coisa interessante aqui? Pode comentar. Por onde começou isso? Não começou pelo Dó, exatamente, começou pelo Lá. Mas vocês percebem que se eu colocasse, ao invés de Lá, eu colocasse Dó, a sequência seria muito parecida? Concordam? Sim, sim. Se eu trocasse aqui, mas vamos supor, eu não sei que som é esse daqui, eu não sei se que é um Lá, mas se eu dissesse que isso é um Dó, tá? Vamos voltar aqui, então. Olha ali. Olha que interessante. Então, começou com um Lá, foi até um outro Lá, e depois voltou para o mesmo Lá, tá? Ele fez a progressão até a oitava, ele subiu uma escada de 7 graus, 8 graus. Então, você tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, a oitava seria o Lá, e depois ele vai descendo de novo, tá? Esse é o padrão que eu falei para vocês, ele se repete em todas as escalas. Se eu começar com Si, como é que vai ficar, Jô? Mesma coisa. Se eu começar com Dó, é o que a gente já faz. E se eu começar com Mi? Se for de Mi até Mi, depois descendo de novo. Mesma coisa, tá? Então, esse é o padrão que eu quero que vocês sempre reconheçam, tá? Próximo.
está fazendo aqui agora? Ele está treinando os intervalos. Ele está mostrando para a gente como é que são os intervalos. Ele começou com do, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, fá, mi, ré, do. Tá? O que ele está dizendo? Ele está mostrando para mim que eu tenho intervalo pulando a escadinha de 1 em 1. Mas ele vai mostrar mais para frente e ele vai pular não de 1 em 1 degrau, ele vai pular de 2 em 2, ele vai pular de 3 em 3. Vamos lá? Está indo de 3 em 3 para vocês entenderem e ouvirem, tá? Como é que é a progressão. Vamos para o próximo. Olha isso. Agora começou a ficar legal. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando Dó, Ré, intervalo de segunda, Dó, Mi, intervalo de terça, Dó, Fá, intervalo de quarta, Dó, Sol, intervalo de quinta. Então, ele está fazendo Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Dó. É importante que a gente acostume o ouvido com esses intervalos. Por quê? Não é à toa. Vai ser mais fácil vocês conseguirem seguir uma partitura se vocês souberem um intervalo, tá? Por isso que a gente está aprendendo escadinha, tá? Estou falando escadinha de uma maneira bem assim, né? Popular, que na verdade é escala. O que nós estamos fazendo é aprender escala. E o que é escala? Em italiano é escada. Exatamente a mesma coisa. Bora lá? Eu poderia fazer esse exercício começando por qualquer outra nota a não ser Dó. Mas por que a gente está fazendo com Dó? Para que vocês possam acostumar o ouvido do intervalo de Dó para outra nota. De Dó para Si, de Dó para Ré, de Dó para Fá. Tá bom? Quando vocês acostumarem isso, vai ficar fácil vocês entrarem e perceberem, esse é o trabalho da percepção musical, entenderem o que é o intervalo e como ele se comporta dentro da partitura. Próximo. Entenderam o que ele fez aqui? Ele sobe para a terça, depois desce uma segunda. Depois ele faz o mesmo movimento de Ré para Fá. Faz uma terça e volta para a segunda. De Mi para Sol, ele sobe uma terça e desce uma segunda. De Fá para Lá, ele sobe uma terça e volta uma segunda. Tá? Esse daí é o movimento de progressão que a gente vê. Mesma coisa, só que descendo. Esse aqui é importante. Esse aqui eu quero que vocês guardem, tá?
São os intervalos de terça que a gente vai agora jogar pro nosso, dentro do nosso PowerPoint, e eu vou mostrar algo muito importante para vocês. Se eu tivesse que falar para vocês, de todos esses exercícios de escala, o que vocês deveriam aprender? Eu me fixaria nesse daqui, tá? Por quê? Porque esse exercício está ensinando para você como cantar em terça, tá? Sabe aquela história do sertanejo, da segunda voz? É exatamente isso daqui. É esse intervalo que vocês precisam aprender, tá? A segunda voz, ela é feita em intervalos de terças, tá? Que é aquilo que a gente faz. É a improvisação. Guilherme faz isso, Davi faz isso, muitos de vocês fazem isso. Acho que Carol faz isso, que eu já vi lá, a gente conversou lá no AMA, eu ouvi ela cantando, tá? Então, assim, vocês precisam acostumar o ouvido a ouvir os intervalos de terça, tá? Que é o jeito que a gente faz para poder harmonizar da maneira mais simples, mais fácil do mundo, tá? Então, se você souber que a terça de dó é mi, a terça de mi é sol, a terça de ré é fá, a terça de fá é lá e assim por diante, vocês já conseguiram matar 80% das músicas e dos arranjos que vocês podem fazer dentro do universo musical. Isso é tão interessante que eu me lembro bem quando eu ouvi e me deu estalo. Eu estava no AMO, cantando no coro, né? E estava junto com alguns irmãos, e a gente estava cantando uma música numa melodia só. Estava eu e mais uns 2 irmãos. E, de repente, o meu ouvido estava me puxando para fazer a segunda voz, me puxando para fazer a terça, tá? E saiu. No começo saiu, algumas notas não encaixavam, mas a gente vai aprendendo. Então, o improviso de se cantar em segunda voz é feito em intervalos de terça. Então, aprendam o intervalo de terça, que é o intervalo mais importante que vocês vão ter para poder cantar em a capela. É lógico que existem assim, intervalos e existem arranjos muito elaborados, mas esse daqui é o basicão. É o basicão que qualquer um faz. É o basicão que a dupla sertaneja vai fazer, que nunca aprendeu música de uma maneira formal, mas aprende na vivência, aprende tocando, aprende ouvindo, tá? Esse daqui talvez é a chave para as nossas próximas aulas, o que a gente for aprender aqui. Pessoal, aberto para vocês aqui, eu quero que vocês comentem a respeito disso, sobre como vocês cantam, essa questão das terças, tá? Que é o cantar usando a segunda voz. Podem falar. Hoje, esse aí eu aprendi há pouco tempo, essas terças, e ela ajuda muito mesmo a gente conseguir fazer esse improviso, né? Quando a gente não sabe certinho a voz, a terça cai muito bem. Então, né, para o pessoal que está começando assim, querendo fazer essas vozes, você pega ali o primeiro tom do cântico, né? Sobe 2 notinhas e dá a belezinha, né? Opa! Então, você falou certinho, é isso daí. Por exemplo, se a primeira nota do cântico, que ela começa é a nota dó, você sobe aí a terça dela, que vai ser o sol, e a coisa flui. Entendeu? Você pode até fazer a mesma coisa, acompanhando a mesma melodia, tá? Só que você está fazendo em sol, né? Se você começou em dó, você vai fazer, né, em sol. Se você começou em ré, vai fazer em lá. E assim por diante, tá? Alguém mais quer falar? Eu acho que esse aqui é um momento importantíssimo, porque é justamente aqui que o nosso curso começa a tomar corpo, tá? É a partir daqui que a coisa começa a ficar realmente mais interessante. Tá bom? Ô Jô. Opa, fala, Vi. Deixa eu te perguntar,
Tipo, eu tenho o costume também de cantar assim, pra ter harmonia, mas uma dúvida que eu tenho muito, eu não sei se você já comentou nas aulas, não sei se eu não prestei atenção, mas é a questão de contralto, assim, tipo, eu não sei como é que é a escala para pegar, ou é uma coisa que eu tenho tentado aprender, e aí eu não manjo tanto, eu não sei, tipo, a questão de sertanejo, assim, a gente tem o Rodrigo, né, o Rodrigo é muito bom na segunda voz, e aí ele fala exatamente isso também, né, que ele foi aprendendo assim, mas a questão do contralto, você tem um macetezinho aí? Então, o que acontece? Dentro do contralto, e isso é um pouquinho mais complicado, aí o teu ouvido vai ter que aprender intervalo de quinta, tá? Então, a gente está aprendendo a terça, que é o sol, mas aí a gente vai, por exemplo, se você faz a terça de dó, que é mi, né? E aí você vai para o sol, é a quinta, só que é a quinta abaixo, tá? Seria uma quinta abaixo. E aí, depois eu vou mostrar para vocês na partitura aqui do Crer e Observar. Aí vocês vão ter condições de ver isso. É um pouco mais difícil de identificar, mas quando você consegue pegar a veia, né, aí você já consegue prever, né? É uma questão de senso mesmo, de você ter essa experiência. O teu ouvido vai se acostumando, tá? E isso, assim, o contralto, ele vai fazer isso por quê? Porque ele está acostumado, a voz dele é uma coisa mais natural. É a mesma coisa que a gente aqui também, né? Eu, tenor, para mim é muito mais fácil eu fazer tenor. O baixo vai tentar se acomodar no baixo. Oi, Carol, fala. O Teco tá na frente, Ju. Ele queria falar. Tá. Opa, pode falar, Matheus. Diga. Eu tenho uma dúvida semelhante com o Davi, Uhum. mas em relação ao baixo, Uhum. para conseguir entender melhor como poder tirar o baixo, assim por dizer. Mas a dúvida é bem semelhante com a do Davi. Sim. Olha, normalmente o que a gente costuma fazer é procurar encaixar a voz como se fosse a melodia dela mesmo, normal, tá? Normal. Você vai cantar. Daí, você vai desenvolver esse baixo acompanhando, tá? Eu não tenho uma dica muito prática, tem que ser mais assim, a vivência mesmo, tá? Depois eu posso até buscar algumas dicas, né, para fazer isso. Mas, para mim, que sou tenor, para mim foi assim, muito importante eu ouvir e tentar identificar onde que a nota harmonizaria, onde você teria essa harmonia. Eu já vou mostrar para vocês como é que é isso daí, tá? Como é que funciona isso. Oi, Carol, pode falar. Agora sim. Lá que você tinha falado, né, da quinta, né, eu não sabia, eu não sei, né, na verdade, eu tenho que estudar isso daí, porque eu tava basicamente também tentando, quando eu vou tentar fazer alguma segunda voz, né, eu vou agora indo na raça mesmo, vendo no que dá para fazer. Às vezes eu acho que ou tá muito parecido com baixo, tá muito parecido, tipo, com um tenor. Aí, às vezes eu acho que eu também tô conseguindo tirar, às vezes mais fácil um tenor do que, tipo, sei lá, um contralto, né? Assim, realmente assim, propriamente dito. Mas não sei, acho que eu tô tentando agora, pessoalmente, fazer bastante isso, né? Mas acho que uma coisa que me pega bastante é muito a questão da vergonha, né? De, sei lá, de fazer sozinha, porque, né? Ai, sei lá, você vai estar fazendo diferente lá, não de todo mundo, porque pelo menos lá na minha congregação tem gente que faz assim, segundas vozes, mas especialmente o contrato é mais, tipo, eu que faria sozinha, né? Aí, tipo, eu acho, às vezes, até meio vergonhoso de fazer, mas acho que também é um pouquinho da questão de medo de errar também. Aí eu já aceitei, né? Pelo menos agora, tipo assim, nem sempre vai ficar bonito, né? No início tava bem feio, na verdade. Agora tô aprendendo a ajustar um pouquinho melhor. Uhum. Carol, o que eu penso? Olha, é o seguinte, a gente primeiro não pode ter medo de falhar, né? Não pode ter medo de errar. Errar, a gente vai errar. A gente erra direto, né? Cantando, aprendendo, fazendo qualquer coisa, né? Dentro da vida, a gente aprende por tentativa e erro, né? Principalmente quando a gente não tem um caminho mais formal, assim, um caminho mais da teoria. O que eu acho interessante é que a gente possa fazer isso buscando aprender a treinar o ouvido. Isso é uma dica para você, é uma dica para o Matheus, pessoal que canta baixo, é pegar hinos que já tem uma estrutura pronta, de um contralto ou de um baixo,
tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Dá para ver o meu cursor ou não dá? O cursor, dá para a gente ver? Sim. Dá para ver o cursor, né? Tá, ok. Então, assim, o que acontece? Você tem aqui, ó, a estrutura do crer e observar cantado, tá? A 4 vozes. Então, eu tenho aqui a partitura do soprano, do contralto, do tenor e do baixo, tá? Você percebe que as notas aqui, ó, elas estão juntas, elas estão casando, tá? Todas elas, na vertical, elas têm o quê? A mesma direção, tá vendo? Você tem aqui, ó, outra notinha aqui, ó, tá vendo essa nota? Ela tá. Eu peguei um cântico bem fácil, tá? É óbvio que não é sempre assim. Esse daqui é bem didático, tá? Bem fácil de você entender. Então você tem aqui, ó, você tem a mínima, uma mínima aqui, outra mínima aqui, outra mínima aqui. Aqui você tem aqui colcheia, você tem duas colcheias, duas colcheias, duas colcheias, duas colcheias. Então, esse daqui é a estrutura mais assim, fácil, mais simples a respeito de uma partitura musical. Agora, como é que fica isso em separado? Separado é isso aqui, ó. Dá para ver? Vocês conseguem ver? Tá? Podem falar que eu não tô... Estamos vendo. Tá vendo, né? Tá jóia. É bom vocês darem esse feedback para mim sonoro, porque eu não tô vendo a tela de vocês, tá? Então aqui, ó, você tem a linha do soprano da música inteira, tá? E você tem a linha do soprano. Aqui você tem a linha do contralto, tá? Onde ele se desenvolve. Aqui você tem a linha do tenor, tá? E aqui você vai ter a linha do baixo. Tá bom? Eu aqui fiz um trabalho em cima de uma notação que ela é pouco utilizada, que é o seguinte, eu estou usando uma clave de sol oitavada para baixo, que é para o tenor. Por quê? Porque as notas do tenor elas se acomodam melhor quando você tem uma clave de sol oitavada aqui. Elas ficam dentro do intervalo. Quando você joga numa clave de Fá, como essa daqui, tá? As notas do tenor elas vão aparecer aqui em cima. Vai ficar muito fora. Tá? Mas, basicamente, dá para a gente trabalhar assim, só para vocês entenderem. Tá? Então, aqui, infelizmente, eu acho que não vai dar para a gente ver ouvir o som, né? Só eu que vou ouvir o som aqui, né? Acho que aqui não está nem tocando, né? Deixa eu ver aqui. Não dá para ouvir, né? Tá dando para ouvir sim, Jô. Tá dando? Ótimo. Tá. Essa é a linha do soprano. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou baixar a velocidade para vocês perceberem onde que a nota se encaixa e como ela sobe e ela desce. Tá? É um movimento muito natural. É um movimento muito natural. As notas mais agudas ficam mais para cima, as notas mais graves ficam mais para baixo. Tá? Vamos lá? Estão prestando atenção? Olha como ela sobe. Aí agora desce. Entenderam? Sim, bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Tá. Só pra gente aqui, Jô, ela aparece o tempo um pouquinho fora, porque pelo delay que tem. Sim. Então, só para o pessoal prestar atenção bem, porque como tá o delay, às vezes bate a nota, o som pra gente sai quando a linha tá fora da nota. Entendi. Mas dá para entender tranquilo. Tá. Olha só a linha do contralto. Olha a linha do contralto, como ele é. Ó. Peraí. Primeiro eu vou colocar na velocidade normal. Vamos lá.
tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Carol, canta aqui pra gente. Vamos ver se você consegue cantar. Vai lá, Carolina. Peraí, vou voltar do início, tá? Aí eu vou pegar um pouquinho mais lento só para você poder pegar, tá? Ele vai ser assim. Tá bom? Vamos lá? Pegou? Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece, mesma nota aqui, ao que Cristo mandar. Pô, facinho. Tá? É isso. Basicamente. Consegui. Conseguiu? Aham. Tava fazendo um pouquinho parecido, só que eu tava fazendo um pouco mais baixo. Mas acho que assim encaixa melhor mesmo. É que a minha voz eu faço mais aguda para poder pegar, tá? E vamos lá no baixo, tá? Eu acho que é importante a gente ver como é que fica aqui a voz do baixo, tá? Matheus quiser, Guilherme também. Pegaram? Que é um pouquinho mais lento. A nota final ali é que dá para ser tanto para cima quanto para baixo? É que, na verdade, é o seguinte, essa daqui, eles colocaram, o arranjo é para o baixo, tem um baixo que sobe e um baixo que desce. Essa aqui é a nota do baixo daquele tipo que a gente curte, né? Ao que Cristo mandar, ao que Cristo mandar. Tá bom? Então, pode subir tanto para cima quanto para baixo. Aí fica a critério do freguês. Tá? Quer fazer de novo? Vamos lá? Tá? Essa nota aqui é uma nota oitavada, tá, gente? Você tem um Fá aqui, né? E você tem um Fá oitava abaixo. Tá bom? Para não deixar o Davi triste, vamos fazer com tenor agora. Como vocês podem ver, o tenor é a voz mais estranha que existe. Mas é a mais bonita. É a mais estranha porque não parece natural, não é, Davi? Quando a gente está cantando baixo, a sequência ela é bem tranquila. O contralto, mesma coisa. Tem uma lógica, parece, no baixo, no contralto, né? Parece que assim, você consegue prever a nota que está indo, né? Você consegue prever a próxima. Né? Então, você meio que deduz a melodia. Nesse caso do tenor aqui, é bem zoado. Vamos lá. Peraí, de novo. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Tá? Entenderam? Então, essa daqui são as linhas melódicas. É importante que a gente possa ter essa, como é que eu posso falar assim? Essa vivência, tá? Que vocês possam pegar cânticos antigos e começar a entender com a partitura, tá? Porque ficar adivinhando nota é muito difícil. E a gente já tem um trabalho andado, né? A gente tem aí... é aquilo que a gente fez no AMO, né? A gente trabalhou com uma partitura, a gente dividiu em vozes, a gente ouviu e tudo, e aí conseguimos nos encaixar. Quanto mais você fizer isso, mais você acostuma o seu ouvido a trabalhar com a tua voz, tá? Eu acho que essa é a dica que talvez o Matheus
estava me pedindo, é você buscar sempre ter um cântico em que você tenha certeza das 4 vozes, e que a minha voz eu vou cantar certinho daquele jeito, tá? Como é que funciona isso de uma maneira global, vamos colocar aqui, né? Pensando no intervalo como um todo, tá? Então, você tem aqui as 4 vozes e como elas se encaixam. Presta atenção, isso aí já é o primeiro passo para a harmonia. E eu vou mostrar o que é harmonia para vocês. Ouviram? Esse tec, tec, tec que está aparecendo, eu posso tirar. Deixa eu tirar ele, vai. E aí vocês vão ouvir de uma maneira mais legal, tá? O tec, tec, tec é para a gente poder entender quais são os pulsos, tá? Então, esse daqui é um hino em compasso ternário, como eu já tinha falado para vocês antes, né? Nas outras aulas. E aí ele é cantado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos lá sem o metrônomo agora. Da capo. Vocês conseguiram reconhecer a voz de vocês dentro desse sanduíche sonoro? Conseguiram? Sim, sim, dá para reconhecer. Dá para você reconhecer? Você consegue ouvir? Carol, você consegue ouvir o contralto? O Matheus consegue ouvir o baixo? O Davi consegue ouvir o tenor? Vocês conseguem separar na cabeça? Tem que ter essa percepção, entendeu? Vocês têm que desenvolver essa percepção do que você consegue ouvir, do que você consegue perceber, do que você consegue separar, destrinchar da música, tá? Então, esse daqui é o primeiro caminho que a gente vai ter para poder trabalhar harmonia e a partitura como um todo, tá bom? Essa daqui é uma partitura muito simples, que nem eu falei para vocês, está super didática, eu separei as 4 vozes, mas não é normalmente assim que aparece, não. Às vezes elas aparecem em blocos de 2. Você vai ver aí apenas 2 pentagramas musicais, tá? Você vai ter um para as vozes femininas e outro para as vozes masculinas. Eu gosto assim, eu gosto desse jeito assim, bem aberto mesmo. Por quê? Porque daí eu posso separar e posso dar para cada voz a sua própria partitura, tá? E basicamente é isso, e as coisas elas vão acontecendo assim. A gente precisa aprender a dividir isso, né? Para poder ter essa condição. Beleza? Compreenderam? Compreendido até então? Que bom que deu para ouvir o som, né? Ainda bem que deu, tá? Então, porque a minha ideia é justamente essa. Bom, vamos lá. Continuando. Dentro da parte no tocante aí a nossa partitura, deixa eu pôr aqui na janela, vou entrar aqui de novo, e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre as questões envolvendo aí os intervalos. Eu vou deixar desse jeito mesmo, vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar bom aqui, tá? E fica fácil para vocês. Bom, então, percepção de intervalo é algo que a gente precisa fazer. Então, o que é a melodia? É aquilo que a gente já falou. Então, você tem um intervalo, esse intervalo é aquilo que a gente viu agora no Crer e Observar, mas trazendo de uma forma simples, eu tenho aí 3 notas numa sequência horizontal, tá? E o que é o acorde? O acorde, eu tenho as 3 notas numa sequência vertical, tá? Então, para isso, elas são tocadas juntas. E aqui, elas são tocadas na sequência. Tá? Então, você tem aqui Dó, Mi, Sol. Tá? Então, pegando aqui no meu diapasão, tá? Vamos fazer um exercício aqui, que é um exercício que a gente chama de tríades. Tá?
Então, o que é o dó, mi, sol? Esse aqui, aliás, esse daqui, na partitura. Você tem, desse jeito, o sanduíche vertical, tá bom? Onde você tem o dó, o mi e o sol. E aqui, a sequência delas. Dó, mi, sol, na sequência. Eu estou cantando. Dó, mi, sol, dó, mi, sol. É isso aqui. Dó, mi, sol. Tá? Ô, Jô, essa tríade vai aparecer mais para instrumento, né? Vai aparecer para instrumento, mas aparece para voz também. Mas como que aparece para voz? Como que aparece para voz para a gente? É aquilo que a gente viu dentro da... Vocês estão vendo aqui o querer observar? Dá para ver? Não, você está no PowerPoint ainda. Não adianta, estou no PowerPoint. Ele tem isso daí. O que acontece? É como se eu tivesse na mesma partitura... igual o finalzinho do baixo lá. Isso, você tivesse na mesma partitura, eu tenho aqui, ó, o baixo, o contralto e o soprano. Entendeu? Por isso que eu falo... Mas daí tudo numa pauta só? Tudo numa pauta só, dá para fazer isso. Mas a gente... Aí bagunça a tropa, hein? Não, aí o troço ferve. Então, não é isso que a gente quer. Mas é isso que aparece. Deixa eu mostrar aqui no Chrome. Deixa eu ver se eu consigo. Aí quando a gente começa a entender, vem uma dessa. Não, calma. O cara canta 3 notas ao mesmo tempo. Pô, ué. 3 ao mesmo tempo. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso daqui é bem tranquilinho, tá? Não é difícil não, tá? Que são as chamadas tríades, que é aquilo que eu já mostrei para vocês. Deixa eu ver se é possível fazer isso. Essa página aqui, ela consegue mostrar para mim as 3 notas. Aqui. Deixa eu ver se... aqui ele não está fazendo. Tá. Ele está... Peraí. Entenderam? Sim. Mi, sol. E quando elas estão juntas? Isso. Tá? Então, esse daqui é uma tríade, um acorde de dó maior, onde eu tenho aqui dó, mi e sol. Esse aqui é o som que você escuta quando as 3 estão juntas. Tá? E quando elas estão separadas? Tá? Então, vocês vão ter que lembrar sempre disso. Tá? Acostumem seus ouvidos com isso daí. Por quê? Porque com a terça, tá? Essa daqui, ó, essa notinha minha aqui, é que vocês vão cantar a segunda voz. Tá? Quando estiver fazendo uma melodia e fazendo um improviso, tá? Dentro dela. Tá ok? Dúvidas até então? Tá tranquilo? Canta as 3 notas ao mesmo tempo. Quer que toca mais uma vez? As 3 ao mesmo tempo? Não, faz você aí, acabou. Vou te falar um negócio, Davi. Tem gente que faz isso. Não, aí parou. Eu vou conseguir achar. Eu vi um cara na internet cantando 2 notas ao mesmo tempo. Mas tá assoviando. Não, tem uns caras que tem, parece que tem dupla 2 gargantas. Tipo assim, 2 prega vocal, assim, sabe? É uma coisa absurda. Eu vou procurar. Uma independente da outra? Como é que é? O cara consegue fazer isso daí, tá? Mas eu vou mostrar. O cara é tenor e o outro é baixo. Já pensou? Doideira. Mas, enfim, cantar em grupo é cantar harmonicamente, né? Fala, meu amigo Wagner! Tá ele aí. Então, cantar em grupo é isso. É a gente fazer... O cara fazer isso daí sozinho, até para conversar. Que foi, Wagner? Não entendi. Não, você falou que o cara consegue fazer os 3 sons, uma pessoa só fazer os 3 sons. É absurdo, uma coisa, dá até para falar sozinho, né? Porque 3 vozes juntos. A gente sofrendo para fazer um som só, o cara faz os 3. Aí é brincadeira. Eu vou procurar achar isso daí. Eu acho que é uma mulher que faz isso. Eu vou ver isso daí.
Mas, enfim, voltando no nosso assunto, então, lembrem-se que isso daqui, esses 3 sons juntos, eles são a nossa tríade, tá? Onde você tem a nota fundamental, que é a mais importante, que vai ser a base dela, a terça e a quinta, tá? Então, aqui nesse caso é Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. Lembrem isso, tá? Fica com isso na mente, tá? Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi, Sol. Faz treino disso, tá? Para você poder lembrar, porque isso vai te ajudar. Você está treinando o teu ouvido para poder cantar harmonicamente. Tá bom? Lembrando também que a gente sempre vai ter condição de mostrar isso para vocês em outras, nas próximas aulas, para a gente poder aprender bem. Vamos lá de novo, voltando aqui, a gente vai agora para o PowerPoint, tá? E no PowerPoint, então, o que a gente viu aqui? A gente viu como funciona a tríade. Voltando aqui, pessoal, vamos para a gente poder encerrar, são 20 e 30, mas na próxima aula a gente vai aprender melhor, tá? Esse aqui é o gestual de regência. E o que é o gestual de regência? É o comando que você tem para demonstrar para o seu grupo vocal, para a sua orquestra, no caso de instrumentos, né? O que você está pretendendo mostrar para eles, tá? Então, assim, em termos de tempo e em termos de pulso, tá? Então, quando a gente está pensando em termos de pulso, é bem tranquilo. Por quê? Porque o pulso, ele está mostrando para você... Quando vocês estão vendo... Só um detalhe. Quando vocês estão vendo a tela aqui do PowerPoint, vocês estão vendo uma telinha com o meu rosto aqui também? Dá para ver também? Eu estou vendo. Mas... Beleza. Então, tá bom. Então, assim, é que eu vou mostrar o gestual, tá? É importante que vocês vejam aqui o gestual. Vou até me afastar um pouquinho mais, tá? Então, quando você trabalha com pulso, você está fazendo assim. Tá, 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 tá. No caso de binário. No caso de ternário. Tá, 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 tá. Estou fazendo bem lento só para poder entender. No caso de quaternário, 4 vezes. Tá, 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 tá. Esse é o basicão para você não errar quando você estiver, por exemplo, dirigindo a congregação. Tá? Então, tem gente que vai fazer o crer e observar dessa maneira. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Quando você está fazendo isso, você não erra. Contanto que você faça sempre, é que deve estar dando delay da minha voz com o momento que eu estou batendo, tá? Mas, assim, o que é importante que vocês saibam nesse momento? É que vocês possam perceber, tá? Que existe um gestual padrão para que vocês possam trabalhar, tá? Então, aqui, ó, olhando aqui, meu cursor está aparecendo, tá? Né? Vocês conseguem... Sim, estamos vendo. Né? Beleza. Então, vocês vão fazer assim, ó. Ó, vai seguindo a seta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Façam a mesma coisa, tá? Vocês vão fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá fácil? Conseguiram pegar? Estou vendo o Wagner fazendo, né? Então, ali. 1, 2, 3, 4. Sigam da maneira como está aqui, tá? Se você quiser fazer os dedos em pinça, ótimo, faça também, tá? Para que você possa ter precisão na hora de você puxar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Ô, Jô, Opa! esse tempo aí, a redução desse tempo,
principalmente naqueles cânticos onde as vozes vão entrando assim com melodias diferentes ou letras diferentes, né? Isso aí é muito importante para entrar certinho. Claro, claro. E assim, você não pode se desconcentrar nessa hora, tá? Eis o meu maior defeito. A gente precisa se concentrar bem para não cair fora no caso de uma voz que entra na metade do tempo, vamos dizer, tá? Tem uma voz que vai trabalhar e ela entra na metade do tempo, então isso pode atrapalhar um pouquinho. Vamos fazer mais uma vez o quaternário? Eu vou explicar para vocês por que a gente está fazendo primeiro o quaternário, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Pegaram bem o quaternário? O ternário, o que é? Você vai tirar o movimento do 2. Tá vendo que você subtrai? Você cai para cá e ao invés de você ir para lá, você já vai direto para a mão à direita. Então você vai fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É a forma mais fácil de você aprender gestual, tá? E como é que você vai fazer o binário? O binário, ele vai extrair, tá, o movimento do 1, que está aqui. Então, você vai fazer só 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse é o famoso canoinha, tá? 1, 2, 1, 2, 1. Esse é o que a maioria faz, assim, né? Quando não sabe esse ternário e quaternário, faz o binário, tá? Mas, assim, para você aprender, a melhor coisa para aprender começa com o quaternário, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Aí você vai fazer o ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E o binário, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você vai subtraindo movimentos. Fala, Wagner. A minha dúvida é, os cantos que nós cantamos que não tem partitura, que você... Beleza, vamos lá. Lembra que nas aulas passadas... Você não sabe, por exemplo, que você não tem esse o ritmo, você não tem, o que nós vamos fazer? Eu falei para vocês na aula passada, quando a gente estava falando sobre compasso, binário, ternário, quaternário, que vocês trouxessem hinos para que a gente pudesse tentar reconhecer, tá? Porque, na verdade, o que acontece? O hino, ele tem, às vezes, a gente confunde muito o ternário, por exemplo, com o binário composto, tá? Então, é importante que vocês tragam exemplos para a nossa aula. Vamos fazer isso para a aula que vem, pessoal? Vamos fazer isso? Traga um hino que você conhece, que você fala assim, poxa vida, esse aqui eu não sei se ele é binário composto, se ele é ternário. Hoje é tempo de louvar a Deus. Tá joia, tá joia. Vamos lá. Primeira coisa para você descobrir o tempo do hino é você bater o pulso. É aquele movimento básico. Hoje é tempo de louvar a Deus. Tá? Percebem que você tem, quando você descobre o pulso, você já percebe que existe um ponto que ele é mais forte. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita seu Espírito. Perceberam isso? Isso daí já é um indício para você descobrir qual que é o pulso. Tempo forte e tempo fraco. Quando a gente trabalhou... Lembra quando eu estava mostrando para vocês os compassos? Quaternário. Chocolate, chocolate, chocolate. E ternário. Música, música, música. Tá? E o binário. Tempo, 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 tempo. Tá bom? Então, primeira coisa é você identificar o pulso da música.
Bata na mesa ou bata na perna. Hoje é tempo de louvar a Deus. Não sei se vai dar para ouvir a minha palma, né? Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habitará seu Espírito. Primeira coisa, pulso. Segunda coisa, tempo forte, tempo fraco. Hoje é tempo de louvar a Deus. Tá? Aí você já começa a descobrir, já tem indícios. Tá? Então, esse provavelmente vai ser um binário. Provavelmente. Aí a gente precisa descobrir aí se é ou se não é. Mas já vai dando uma ajuda para a gente descobrir. Tá? Então, para você fazer isso, primeira coisa, bate o pulso da música. Segundo, tempo forte ou tempo fraco. Tá? Que nem eu falei para vocês, um ternário, às vezes se confunde com binário composto. É aquela história do sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mas a gente consegue descobrir pela batida. Ele é um binário composto. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Tá? Na hora de você fazer, dá a intenção para a gente que ele vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas ele não é um ternário, ele é um binário composto porque ele é 3 em 1. Ele é o 3 em 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Vamos trazer, então, exemplos para a gente poder trabalhar isso semana que vem. No geral, cânticos vão ser cânticos, principalmente os mais antigos, quaternário e ternário. Tem bastante quaternário e ternário dentro do nosso repertório, tá? Dentro do repertório da igreja. Beleza, gente? Ficou claro para vocês? Beleza. Ficou claro? Vamos começar a fazer mais prática agora, tá? Chega de teoria, já deu. Agora a gente vai começar a cantar, tá bom? Fechou? Bora! Ô, João, Opa! João, Diga, Mauro. é o Mauro. Diga. Desculpa, eu tinha levantado a minha mão, só que um amigo me ligou, eu estava aguardando essa ligação o dia inteiro, ele me ligou agora. Eu pedi para ele segurar um pouco para terminar a aula. A pergunta que eu ia te fazer era se você tem algum hino, um só, no compasso binário. Só um só de exemplo para mim. Tá bom. Deixa eu ver aqui. De cabeça. Um só. Um hino. Ai. Peraí, deixa eu pegar aqui, porque eu não quero confundir com quaternário, tá? Às vezes a gente... Sim. Entendi. Deixa eu pegar aqui nas outras aulas, eu tenho aqui os nossos... Se for difícil, não tem problema, não. Não deixa não, de forma nenhuma. Peraí, deixa eu ver aqui, eu vou achar o danado, vou achar. Cadê? Ternário, quaternário, binário... Cadê o 2-2 aqui? Até no... Achei. Mas esse hino aqui é muito antigo. Eu achei um binário aqui. Deixa eu mostrar para você, Mauro. Sim. Tá, mas ele é muito antigo, tá? Eu vou buscar para você um mais... Ô, Jô, mais facinho. Buscar e pôs é binário. Buscar... É binário? Buscar é verdade. Buscar é binário? Pois em primeiro lugar... Parece que é binário. Boa, Gui. Isso. Opa, obrigado, Jô. Tá? Não, agradece a Gui que lembrou. Eu ia passar para vocês um aqui que é mais complexo, que é esse daqui. Ele é um binário, ó, tá vendo aqui? Ele tem aqui, ó, 2x2, tá? E aí você entra com ele aqui. Onde vem o Ô, Jô, Oi. Para quem tiver interesse também em explorar partituras aí, tem lá o aplicativo, né, Duração e Harmonia lá, que dá para você abrir as partituras e ir pegando lá, caçando os que você tem. Tem vários compassos, verdade. A gente pode pegar por lá.
tá? Legal. São 20h44 aí, já é quase 10 horas da noite. Vamos encerrar com uma oração, então? Tá? Quem pode orar para nós, por favor? Eu posso orar? Uhum. Oremos. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, graças te damos, Senhor, por mais um momento onde estamos aqui, para estarmos nos capacitando mais para servi-lo melhor, Senhor, e que possamos estar aprendendo e dispostos a nos capacitar em todas as áreas, não somente nos louvores, mas em tudo para que o seu nome seja glorificado, Pai. Obrigado, damos graças ao Senhor pelo seu servo, Jô, que está aqui nos ensinando, dispondo o tempo dele para nos ajudar, e que o Senhor continue abençoando ele e toda a família. Cuide de nós também, abençoe esse restante de noite, e que possamos continuar sempre buscando aprender. Em nome do Filho de Jesus que pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém.